Bom dia a todos e a todas. Primeiro quero começar também agradecendo a possibilidade, ao convite e parabenizando, né, e faço isso nas pessoas do Matheus, da Ruth, do André, particularmente, que além de compartilharem conosco toda a parte de preparação, tem sido mais que anfitriões, têm sido parceiros no compartilhar as pesquisas nesses dias. E ao convite, faço isso em nome da Marina, que muito gentilmente retornou, casou com uma série de momentos. Ela estava me contando a experiência dela aqui em Portugal, como é que estava acontecendo, na semana em que eu estava no lançamento de um livro que eu organizei lá no Brasil, de Direitos Humanos, e um livro que é resultado do meu grupo de pesquisa, que já está em vigor há 5 anos. Então, como eu não acredito que o universo haja sem intencionalidade, casou uma série de interesses e de agendas e tornou possível tanto a minha vinda quanto a participação aqui. Então, eu queria já registrar, agradecer a Universidade Mackenzie, a casa primária de André, que também possibilitou a minha vinda aqui com financiamento, etc. Quando nesse momento que a Marina fez o convite, depois nas interlocuções com ela, eu apresentei como proposta de uma exposição, pensando na ideia de que nós estaremos aqui para trabalhar com as consequências que o final da Segunda Guerra, e particularmente toda a modificação e a nova dinâmica jurídica que se instaura no mundo, particularmente no mundo ocidental, pós fim da Segunda Guerra, após Tribunal de Nuremberg, como é que isso teria dado, ou está influenciando, vem influenciando e está influenciando o ordenamento jurídico brasileiro. E a minha proposta foi de trabalhar pelo menos as nuances centrais das políticas educacionais em direitos humanos, que passaram a ser pauta, passaram a ser movimento e tema de políticas públicas, de políticas de desenvolvimento, e que hoje vem encaminhando a discussão no Brasil. Claro que de lá para cá a gente tem observado que, na verdade, eu fico muito mais numa perspectiva de possibilidades do que do diagnóstico da tristeza. Eu gosto sempre da esperança. O ano tem sido bem conturbado, um ano mundialmente conturbado, algumas confluências são importantes, mas ao mesmo tempo ele tem sido muito rico, porque efetivamente eu acredito que esse tema e essa proposta, eles têm lugar e têm cabimento diante do que a gente tem visto. Então a gente tem visto um ano em que se comemora 70 anos do Tribunal de Nuremberg e a gente vivencia genocídios cotidianos, como já foi dito aqui. Segunda-feira a gente teve uma mesa muito rica onde se lembrou muito isso. Os genocídios estão presentes, não acabou. Ele acontece hoje, ele está acontecendo nesse momento que nós estamos aqui. Eles estão. No Brasil a gente tem alguns genocídios que a gente não conseguiu trabalhar ainda, particularmente nos genocídios indígenas. A gente tem uma dificuldade tremenda em reconhecer essa perspectiva. Nós estamos vivendo um grande momento de refugiados ambientais. A gente vai ter agora o novo refugiado ambiental vindo do Nepal, que já está sofrendo uma série de problemas em relação à sua articulação na Ásia. Então, o ano está rico nisso. Aí eu tenho 100 anos do genocídio armênio, que é um dos grandes calcanhares de Aquiles do mundo jurídico, um genocídio que tem todas as características e não é reconhecido. E ao mesmo tempo eu tenho articulações no mundo jurídico que estão me mostrando, não, peraí,
eu não tenho mais como fugir. E a gente teve esse grande exemplo há um mês atrás, quando a Alemanha faz uma declaração pública reconhecendo o genocídio armênio, dizendo que o genocídio alemão foi pautado e teve como pressupostos muito do que foi estabelecido no genocídio armênio. Quem tiver estômago e tiver interesse, leiam os documentos do genocídio armênio. Tem um manual de procedimento que foi exatamente o mesmo manual de procedimento para extermínio da população que foi utilizado depois pelos alemães. É clássica a frase do Hitler, quando ele está implementando o seu genocídio na Alemanha, que ele fala: não se preocupe, ninguém vai lembrar, ninguém lembra dos armênios, por que vão lembrar dos alemães? Então a gente está aí, e ele acabou meio que marcando a história, ninguém lembra dos armênios. E aí a Alemanha vem um mês atrás, declara que ela reconhece o genocídio e declara que ela é coparticipante. Num mundo onde são só 27 países que fizeram isso. E só fazem isso porque reconhecer hoje que eu fui, que eu estava consciente de um genocídio, que eu estava vinculado a uma determinada violação grandiosa ou com todas essas características de direitos humanos, significa reconhecer que eu estou disposta a rearticular as minhas relações internacionais econômicas, comerciais, que foi um pouco o tema da mesa de ontem cedo. Por que os Estados Unidos hoje não reconhecem? Porque eles reconhecer o genocídio significa colocar o Império Turco, que é a base da OTAN, é a entrada para o mundo árabe. A Turquia hoje tem a nascente dos dois principais, hoje sempre tem a nascente dos dois principais rios, que por um acaso banham todo o Oriente Médio. Se eu fechar o rio do Oriente Médio, se eu fechar ali, eu simplesmente desertifico com tranquilidade Iraque e Irã, que são os calcanhares de Aquiles da nossa política internacional. Então tem um jogo que está se articulando e que coloca em pauta cada vez mais esse nosso momento. Então o ano está muito rico. Então por que eu estou fazendo essa digressão? Porque eu vou mudar o tema da palestra? Não, não é isso. Mas é exatamente por conta disso que eu acredito, e aí eu tenho trabalhado muito no grupo de direitos humanos e num grupo específico, que a gente está com financiamento para pesquisa, que é um grupo de políticas públicas educacionais. A gente tem trabalhado muito isso, na hora que o mundo vai nos dando os elementos e deixando cada vez mais claro que existem situações concretas que precisam de uma rearticulação, de um novo olhar, um novo tratamento jurídico. A gente tem necessidade de uma série de coisas. A gente tem necessidade de, para nós, no nosso mundo, de restabelecimento do ordenamento jurídico. A gente tem necessidade de um novo diálogo político, e aí a pauta da cidadania se faz extremamente fundamental. E, particularmente, porque essa é a minha crença e é o que eu decidi fazer da vida, a gente tem que se vincular com a educação. Então, o meu caminho para trabalhar com políticas de educação e direitos humanos veio por aí. Por que eu tenho, depois do genocídio armênio, 25 anos depois, eu vou ter, 25 não, vai dar uns 15, 20 anos depois, eu tenho o mesmo genocídio sendo implantado na Alemanha e não teve nenhum problema? Por que depois da Alemanha eu vou ter um genocídio durante a Guerra Fria, eu tenho diversos genocídios? E por que hoje eu tenho os genocídios acontecendo na África, acontecendo no Brasil, acontecendo em alguns lugares específicos da América Latina? O que faz com que isso permaneça? A gente tem aí uma série, a gente viu durante a semana uma série de motivos. Falta de lei, falta de fiscalização. Eu parto do pressuposto que foi a falta da implementação de uma política de direitos humanos efetiva. Como eu não posso falar mundialmente, meu recorte é sempre temporal, eu decidi pensar no Brasil. E eu falei que o período é rico e me parece que, apesar dessa proposta ter sido implantada logo após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai começar a ter os primeiros textos que propõem as políticas de educação e direitos humanos no Brasil já na década de 50. Ainda no final os secretismos brasileiros, esse mundo sui generis que a gente vive no Brasil. O Brasil é o único país que uma ditadura com revezamento a cada 4 anos. A gente tem algumas questões políticas bem sui generis, mas bem no final do período
ditatorial do Getúlio Vargas, encaminhado um pouco depois pela reforma Francisco de Campos, que é uma grande reforma educacional, já se começa a pensar em parâmetros de direitos humanos. Logo após, em 1950, já sob a égide do governo, aí no finalzinho dos anos JK, a gente vai ter uma primeira legislação que vai incorporar que a educação não deve ser uma educação meramente técnica, deve ser uma educação valorativa e pensando no desenvolvimento humano. Em 1960, no que seria um esboço da LDB, né, a LDB sai só em 68, depois em 72 tem uma revisão, a gente vai incorporar pontualmente essa questão até chegar efetivamente na Constituição de 88, onde isso se torna matriz constitucional, principiologia constitucional, abarcada pela LDB em 96 como parâmetro da educação brasileira. A educação brasileira, ela não é feita sem finalidade, ela tem uma finalidade técnica, preparação para o trabalho desde sua essência, e tem uma finalidade teleológica, principiológica, que é a preparação para a cidadania, cidadania com o pleno desenvolvimento humano. Então esse foi o quadro, esse é o meu norte. Eu peço desculpas, eu vou, pelo tempo e tudo mais, eu vou deixar de falar do diagnóstico, isso está no texto que eu vou encaminhar, são os dados, lá tem os dados do diagnóstico, até aqui pela apresentação não dá, e aí eu tenho como é que funciona todo esse parâmetro, e eu foquei aqui, até por conta da dinâmica, no que hoje seria, o que eu faço para que isso não aconteça. E aí eu lembro, deixa até eu. E aí eu não tive como, eu tive que ir para as bases, e eu, sempre que eu vou para as bases, me parece que o Walter Benjamin nos ajuda sempre a pensar. E a pergunta pensando um pouquinho como o Benjamin lá nas suas teses sobre a história, particularmente na tese 8, um pedacinho da 9, ele fala assim: o assombro com o fato de que os episódios que vivemos no século XX ainda sejam possíveis não é um assombro filosófico. Ele não gera nenhum conhecimento, a não ser o conhecimento de que a concepção de história da qual emana semelhante assombro é insustentável. Precisamos da história, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam no jardim da ciência. Esse foi um dos primeiros grandes movimentos. Como é que eu me vinculei particularmente a essa política de educação em direitos humanos? Eu estava fazendo um texto na minha matriz filosófica sobre o conceito de memória, particularmente por conta da Comissão Nacional da Verdade, que tinha sido acabado de ser instituída no Brasil, isso foi em 2008, 2009. Eu estou terminando a análise do relatório agora, que é um dos meus trabalhos paralelos, e veio essa pergunta, eu comecei a ver na legislação educacional essa pergunta, assim, por que a gente vai precisar então estudar direitos humanos? Será que uma educação plena em cidadania já não incorpora os direitos humanos? Eu comecei na verdade eu não comecei com Benjamin, eu comecei com Miguel Reale. Miguel Reale, que é um autor para nós muito forte, no direito brasileiro, assim, a favor ou contra, você tem que saber Miguel Reale. A gente falou do Kelsey, Miguel Reale também. Ele é um autor que você discorda de algumas posições ou concorda com outras posições, mas ele representa e ele diz muita coisa sobre a organização brasileira. E o Reale, no livro Filosofia do Direito, ele tem uma parte que ele se dedica aos direitos humanos, e ele começa o livro exatamente com essa. Assim, direitos humanos é aquela típica coisa que a gente não pode deixar de falar em nenhum momento, por mais que seja óbvio, porque é no óbvio que a gente descansa e é no óbvio que a gente erra. Isso ele falou, o livro é de 1900, as primeiras versões de 1950, depois vai se repetindo. E aí eu estava na fase, eu estava com o Walter Benjamin me acompanhando e vem essa passagem. A gente não quer direitos humanos. Quando os direitos humanos entram com uma perspectiva de política educacional, ele não entra assim, eu não quero saber só o que aconteceu. Eu não tenho interesse de saber de cor e salteado quais foram as datas e quais foram os momentos de todos os genocídios do mundo. Eu tenho que entender categoricamente quais são os conceitos e o que permite que um genocídio aconteça. Há uma permissão jurídica. Ontem a professora Samantha falou da permissão jurídica que a gente teve, que a gente tem em diversos ordenamentos jurídicos, mas é a permissão jurídica que encaminha. Há uma permissão, a professora Nathalie chegou aqui no final da mesa, eu falei, no final da mesa de ontem a gente estava ali, eu falei assim, bom, já começaram a nossa, facilita um pouco o nosso serviço.
a gente já, quem estiver vendo o vídeo vai ter que ver o anterior para saber que no final da mesa, né, a gente chegou exatamente a isso. A gente tem um problema de reconhecimento, um problema de reconhecimento do outro, que leva a um problema muito forte de intolerância. Então, quando eu falei que o nosso período está rico, o período está, lá no Brasil particularmente, está um período rico. Essa noite que a gente ficou acompanhando, eu pelo menos fiquei acompanhando mais um movimento da nossa política nacional, me entristece muito saber que a gente chegou depois, em 2015, no Fla-Flu. Não tem diálogo, não tem conversa, a gente está replicando práticas de intolerância. Ou você pensa comigo, ou você não pensa comigo. Práticas de intolerância que têm vinculado práticas de violência. Essa é a matriz que permite todo genocídio, essa é a matriz que permite todo ato de exclusão. Então, quando eu penso no Benjamin, penso no movimento histórico, eu penso mais ou menos com essa articulação. O que me faz e o que nos permite pensar efetivamente numa política nacional de direitos humanos. Pontualmente, e eu prometo que vai ser bem pontualmente, só para retomar, quando a gente pensa, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, como é que essa articulação vem? Ela vem com algumas grandes transformações que vão permitir que essa política seja inserida. Transformações na teoria geral da filosofia do direito, né? E o bom de falar uma das últimas vezes é que a gente vai lembrando e vai facilitando. Aí, um dos caminhos que a gente teve foi que ontem o professor Álvaro fez a discussão mostrando como é que em São Paulo essa briga aconteceu, de teoria geral de filosofia do direito. Uma perspectiva de positivismo, uma perspectiva de um pluralismo, mas assim, a gente teve um quebra. O que está aqui não está funcionando, as promessas do iluminismo estavam bem postas, fiquem tranquilos, estudem cada vez mais, tenham mais certeza e mais confiança nos seus conhecimentos, que vocês serão as melhores pessoas do mundo, vocês alcançarão o progresso da humanidade. Perfeito, o progresso da humanidade se mostrou bem presente com o auge do nosso movimento científico, que é a bomba atômica, e com uma pessoa apertando um botão e acabando com uma sociedade inteira. Então, assim, o progresso, esse foi o nosso pacto do iluminismo, a gente vai fazer tudo isso para chegar nesse progresso? Essa é a grande pergunta. Eu falei assim, me parece que não é isso que eu tenho como intencionalidade. Então quebra. O mundo, o Tribunal de Nuremberg, eu sei que alguns estão estudando, é de uma riqueza fenomenal, apesar da gente ter o elemento político ainda muito forte, o estabelecimento de uma nova dicotomia, novos parâmetros de intolerância, você é ocidental, você é oriental, que isso tudo também é uma consequência que a gente tem que não pode se desvencilhar. Ele é muito forte para o direito porque é a nossa crítica e a nossa reorganização de todos os processos, todos os procedimentos jurídicos que até então existiam. A gente teve que se reinventar. Ao reinventar a parte pragmática do direito, a gente reinventa a parte teórica. Então a gente acompanha isso. Segundo, uma das grandes transformações, na minha leitura, é efetivamente o fortalecimento dos processos de constitucionalização. E ontem, a professora Samantha falou muito da questão, por exemplo, que a gente vai ter de cada vez mais a incorporação de direitos sociais nas cartas constitucionais, que vai me dar o terceiro movimento, que é da juspositivação, tanto de direitos humanos quanto de direitos sociais, e a reafirmação dos ideais democráticos, como estrutura e não como regime. Eu posso ter ideais democráticos, eu posso ter estruturas, eu posso ter elementos democráticos numa monarquia. Nós temos aqui a Escandinávia, que é considerada, vigora entre todos os grandes índices de direitos humanos, e são todas monarquias. A gente não tem como se perder dessa perspectiva. A Noruega, IDH número 1, tem uma prática, uma política de direitos humanos que tem gerado estudos, tem gerado coisas, e que tem se mostrado exatamente fluente. Eu lembro que sempre um caso que me chama muita atenção, que mostra um pouco essa vinculação e essa marcação, é que o inventor da penicilina, que eu não vou lembrar o nome, muito menos em norueguês, eu não vou fazer esse... ele é considerado o cara no mundo inteiro, e na Noruega é proibido se falar dele, porque as pesquisas dele não teve parâmetro ético, ele usou pessoas como cobaia. Se você pergunta, eu lembro que eu cheguei lá toda feliz, livre, leve e solta, o cara inventou, salvou o mundo, não se fala. Eles falam assim, não, nós não queremos isso como exemplo, fica com outro exemplo, a gente tem uma série de exemplos, me deixa esse.
ok, que o resultado dele foi interessante, mas como é que foi feito? Essa percepção, esse pertencimento, ele vem a ser muito forte. Então, assim, essa é pensar em estrutura democrática. Eu decido quais são os valores que eu quero que sejam vinculados ao meu Estado, ao meu movimento, e não simplesmente por conta do progresso, não porque isso me dá dinheiro, eu não quero pagar essa conta. Então, a gente tem isso cada vez mais forte, né? E, por fim, a positivação dos direitos universais, ou a positivação. Pensando bem geral, e aí já estou tentando vincular com a ideia das políticas educacionais, na hora que eu vejo essas grandes transformações, eu consigo ainda fazer outros recortes, né? E aí, para que vocês entendam os meus pressupostos, os recortes foram mais ou menos com esta dinâmica. Independente das correntes da teoria e da filosofia do direito que a gente vai observar isso crescendo, fato é que a gente começa a incorporar a questão da inter e da transdisciplinariedade no mundo da organização jurídica. Então, eu quero falar, o direito vai se meter em tudo, então é isso o resultado de Nuremberg. Agora, para que os homens, que são homens como nós, não façam o que querem, vamos começar a nos meter. Então, a gente vai cuidar da saúde familiar, a gente vai cuidar dos parâmetros de cultura, a gente vai cuidar de... depois os meninos com certeza vão colocar, lá no Brasil a gente agora tem cuidado do conceito de família, porque a gente está faltando tema, então... Quem que você vai chamar de família, sou eu que vou dizer, né? A gente vai cuidar de tudo, a gente vai cuidar de educação. Bom, se eu for cuidar de tudo, eu tenho que ter uma teoria filosófica que incorpore, ou que tenha espaço, ou que de algum modo me crie as circunstâncias para que eu possa efetivamente navegar, conversar, dialogar e construir categorias que sejam sólidas e seguras de reflexão de outras áreas. Um dos casos foi com a educação. Então, pós-Segunda Guerra, o direito e a educação começam a conversar de tal modo que um dos nossos grandes, né, e eu me lembro a palestra do ministro Barroso, ele começou com, se não me engano, que é Paulo Freire. Parte da obra do Paulo Freire é parte quase de uma legislação educacional. Quando ele vai falar na pedagogia da libertação, ele faz exatamente um rol, assim, as escolas devem trabalhar assim, os professores devem ser formados com tais elementos, a gente tem que ter tais tópicos sendo trabalhados na sala de aula, assim que se desenvolve pesquisa, ou seja, está normatizado, com um objetivo específico, com uma ideia de educação emancipadora, mas está construindo. E a gente vai ter também a legislação educacional, uma legislação no mundo do direito se meter no bedelho, assim, eu quero educação para tal coisa, a Constituição faz isso, a educação nossa é para a formação do trabalho. Essa é a nossa característica, de não está escrito lá, está bonitinho. Este é o objetivo da educação brasileira, tem que formar para o trabalho, formar para a dinâmica, para o sistema no qual nós estamos inseridos. Então isso aparece muito forte. E aí, claro, no que diz respeito à nossa organização, eu preciso de teorias, sistemas interpretativos e sempre com análise principiológica. Toda vez que é intertransdisciplinar, a letra da lei não nos basta. Na segunda grande consequência... Pode ir. Não, é muito rápido, André. Não, volta, filha. Isso. Na segunda grande consequência de constitucionalização e democracia, na teoria geral do direito, aí a gente vai ter, como eu comentei, e aí eu vou falar assim, vocês escutem a palestra da Samantha de ontem, porque facilita a minha vida, esses processos de constitucionalização, não só como um elemento organizacional, então não é aquela ideia da constitucionalização do século XVIII, pós-francês, assim, de vamos saber quem somos, mas aqui sim também cada vez mais constituições limitadoras de direitos. Olha, esse é o seu limite. Até aqui que você vai, a partir daqui a gente vai ter que restabelecer, e a sua cidadania é plena, mas lembre-se que a do outro também é. Então a gente começa a visualizar a década de 40, 50, 60, e particularmente os anos 80, depois da nova virada mundial, final dos anos 80, dos anos 90, tempo em qual está inserida a nossa Constituição, a gente vai ter essa virada ainda um pouco maior de constituintes e que são, na realidade, grandes acordos de não violação. É extremamente protetivo, tem que ser. Toda vez que eu vejo um aluno, chega e fala assim, nossa constituinte é muito grande. Eu falei assim, muito grande, foram os 30 anos que a gente esteve sob a égide de outras regras.
né? Você tem que entender que para poder abarcar todos os grandes movimentos, assim, precisava. Claro que a gente precisa criar uma hermenêutica melhor, trabalhar com os outros elementos, mas tem esse movimento como com grande consequência. E depois esse fortalecimento das estruturas democráticas. Então, diálogo social como matriz política. E aí a gente vai ter diversos elementos. Nessa noite também eu estava acompanhando as notícias do Brasil, que você não sai do mundo, né? E eu me lembro que acabou de passar a autorização da lei de arbitragem, do que pode ter arbitragem, e tiraram, olha, tudo bem, tudo menos direito do trabalho. Porque não tem diálogo. O direito do trabalho ainda é muito forte a nossa dinâmica de subordinação. A Constituição brasileira, eu falo das coisas mortas da Constituição, das minhas grandes tristezas, e que tem a ver com essa ideia de educação para o diálogo, de educação para a política, é não ter valido a Comissão de Conciliação Prévia. Quando eu olho para a Comissão de Conciliação Prévia, eu olho para o nosso Constituinte. A Comissão de Conciliação Prévia, para quem não conhece a legislação brasileira, seria uma possibilidade de mediação no contrato de trabalho quando tem um rompimento, de que você tivesse a chance, você, trabalhador, de conversar com o seu patrão sobre tudo que ficou de dúvida, tudo que você não conseguiu no contrato de trabalho ter de direitos e garantias, e você negocia sem precisar entrar com litígio, sem judicializar. Nós somos adultos, vem cá, você não me pagou direito, eu me senti mal, você me tratou mal. Bom, quem é brasileiro sabe, isso das maiores histórias de fraude da sociedade brasileira. Você ia para uma negociação coletiva, meu primeiro estágio foi num sindicato, e eu surtei. Na terceira vez que eu via uma comissão de conciliação prévia fraudulenta, eu falei, não estou aqui para isso. Fui embora, peguei aquela história assim, foi almoçar e não voltou, fui embora, falei, não tem como. É um dos maiores ganhos, é uma aposta no diálogo. Você não precisa de ninguém para te dizer que você tem que cumprir esse direito. Senta e conversa. Resolva isso. Libere o mundo do direito. Não dá. Tanto é que a gente viu aqui nos dados, né, do CNJ que é o 5º lugar de demandas à Justiça do Trabalho, e nesse 5º lugar, notadamente, deve ter uns 85% que são de reconhecimentos de vínculo empregatício e trabalham com questões que poderiam ter sido resolvidas numa comissão de conciliação. Então, mas de todo modo, tem como parâmetro, a gente vai ter que reforçar esses processos e procedimentos. E aí os elementos. E o que a gente vai entender, então, de direitos humanos como as grandes consequências? O primeiro movimento mundial jurídico, o delineamento do escopo jurídico-político. Vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e coloca lá pontualmente: educação é direito humano, então você precisa começar a classificar. O mundo está precisando de regras, está precisando de limites, põe na planilha Excel. Isso é direito, isso não é direito, né? Você fala, porque a planilha Excel resolve, a gente estabelece. Claro que vale lembrar, nossa perspectiva de Declaração Universal é uma perspectiva ocidental, são direitos humanos que são considerados de complementação e de fundamentação da dignidade humana pelo viés e pela perspectiva ocidental. Isso é claro, por isso que ela é uma declaração política, não só jurídica, não tem essa leitura, né? Isso não invalida a declaração, mas isso nos faz ficar vigilantes, tem muita coisa para acontecer. O meu conceito é muito maior, o meu conceito de mulher é um conceito ocidental, o meu conceito de criança é um conceito ocidental, e o meu conceito de educação é um conceito ocidental. Eu trabalho com política de educação da educação ocidental, formal, dentro da escola, com professora, com o Estado, vira e mexe me dando tapinha nas costas: você educação de excelência, você ganha bolsa, você não ganha bolsa, porque você está vinculado aqui ou não está, você faz o que eu quero, você não faz o que eu quero. A nossa educação é toda cheia desses parâmetros, a gente não perde isso de vista, né? Mas é um bom parâmetro. Segundo, redefinição das instituições jurídicas e políticas, como eu estava falando. Terceiro movimento, estruturação e positivação dos direitos, então a gente vai ter rearticulação de todos os ordenamentos jurídicos. E um quarto movimento, que é o estabelecimento, aí sim, de políticas de Estado. Isso que a gente vai ver muito fortemente no final, depois da guerra. Políticas de Estado, eu selecionei duas aqui: as políticas públicas e políticas de desenvolvimento. No título da minha apresentação eu coloco políticas de educação, porque eu tenho trabalhado, esse tem sido um dos nortes da minha pesquisa,
não trabalhar somente como política pública. Política pública tem uma função, eu vejo ainda numa perspectiva bem instrumental, no sentido de trazer e reorganizar como ato do Estado, e estou tentando encaminhar a discussão da política de educação para a política de desenvolvimento, e particularmente pensando na sustentabilidade humana. Então é por isso que eu trabalhei com a ideia de políticas, porque eu acho que são os dois grandes movimentos, políticas públicas e políticas. No que diz respeito, eu prometo que eu já estou fechando, tá? Porque eu fiquei assim um pouco, não, confesso que eu fiquei um pouco, quando eles falaram assim, fala das consequências, eu falei assim, gente, é muito grande. A gente já tem um problema sério, assim, como é que faz um recorte? Então, na verdade, eu queria mais compartilhar com vocês, acho que o meu caminho de interlocução, tem que passar por tudo isso. Você vai estudar qual foi a influência de algo que é tão forte, né? No final da Segunda Guerra Mundial, e só esse fato já traz muita coisa. A gente passa pelas nossas bases epistemológicas, a gente passa pelas nossas bases valorativas, as nossas bases religiosas, as nossas bases culturais, as nossas bases de comunicação, não tem como. Então, é meio quase que um compartilhamento, assim, de tudo que eu fui colocando na conta, assim, ó, eu preciso saber isso, eu preciso saber que o mundo mudou na sua organização jurídica, na organização política, nos movimentos, na reinstitucionalização, nas críticas, para poder chegar e entender por que hoje, o que a gente tem no Brasil, para poder também ter esperança. E quando eu estava pensando em esperança, me veio de novo o Walter Benjamin. Vocês viram que o Walter Benjamin está me acompanhando. Ele não teve muita esperança, a história de vida dele foi assim, eu tô indo, fica aí, mas o que ele deixou para a gente, se a gente ler direitinho, a gente tem. E aí foi um pouco isso, esse mundo mudou. E aí eu me lembro sempre dessa do Benjamin, que é a tese 9, que ele fala assim, quando ele está falando da questão da importância da história e da memória, e ele vai trazer essa frase que, na realidade, é um aforisma nas teses sobre a história, que diz o seguinte: há um quadro do Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que aparece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as despeça a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impede irresistivelmente, o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Eu falei assim, bom, eu sempre me lembro disso quando eu tenho que pensar assim, o que aconteceu, o que mudou e o que vem, o que está por vir. Políticas educacionais são políticas de esperança, elas não são políticas de vingança, não são políticas de prestação de contas, elas são políticas de propósito. Para quem trabalhou com a formação jurídica brasileira, é uma norma programática. É o que eu quero ser, é o meu pacto social, é como é que eu vou me vincular. Essa é a nossa grande dinâmica. É não olhar para o passado como uma ruína, mas olhar para ele como algo que possa ser escalado, porque eu vou chegar no futuro, esse é o futuro do meu progresso. E o Brasil fez isso, a partir de 88, e na realidade, isso é um pouco para que vocês tenham, depois eu deixo esse material também para o site. Por que pensar como política? Porque política emancipa, me faz ficar diante do meu mundo. A partir de 88 a gente tem essa perspectiva no ordenamento jurídico, particularmente em educação. A gente vai ter isso com a Lei 9394 de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e lá expressamente está dizendo que além da nossa formação de educação para o trabalho, para a cidadania, é compromisso do Estado inserir uma política de direitos humanos que rege-se sobre alguns parâmetros. Democracia, uma democracia que leve principalmente a justiça social, cidadania como estruturante, educação pautada em liberdade e solidariedade, o Estado brasileiro como um Estado
vinculado à afirmação histórica dos direitos humanos e regido pelos seguintes pressupostos: fortalecimento do respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, promoção do pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana, fomentar entendimento, tolerância, igualdade de gênero, a amizade entre as nações, os povos indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos. Isso é texto da lei, tá? Plano Nacional de Educação, 2003, 2006, 2007, 2011 e agora 2013, todos eles repetem essa mesma dinâmica, esse mesmo compromisso, esses pressupostos. Construção, promoção e manutenção da paz. Ou seja, eu olho para o meu passado pensando no que eu quero ser. Eu quero que esses ideais, e esses propósitos que estão aí presentes na política de educação, eles vêm para efetivamente demonstrar que eu estou diante de um novo mundo. Eu não penso só na construção de uma nova lei, eu preciso construir novos valores, eu preciso resgatar alguns princípios, são os princípios clássicos, que a gente está achando que está inventando a roda. Fazer política educacional é fazer a própria política de estruturação do Estado, né? E eu queria também, né, compartilhar com vocês e deixar também, a ideia aqui era um pouco mesmo de mostrar o quadro para que eu possa fazer algumas outras interlocuções. Efetivamente, como é que isso tem acontecido no Brasil e quais são as nossas dinâmicas ou quais são as diretrizes dessa política pública. Então, só um segundinho. Educação é um processo, então a gente tem que pensar em todas as áreas. É muito interessante o Plano Nacional de Educação porque ele prevê atuação na educação formal, então a gente está chamando de escola, que é fundamental. Como é que eu não vou repetir Auschwitz? A grande pergunta é essa, né? Quando o Adorno escreve, e ele faz essa pergunta, ele faz isso na dialética do esclarecimento, e depois ele traz essa questão muito propriamente assim, o que eu tenho que fazer para que Auschwitz não aconteça de novo? Essa é a pergunta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me educar, eu tenho que culturalmente modificar. Não tem como, por mais, eu posso fazer quantas leis forem necessárias, eu preciso reestabelecer o meu mundo e reestabelecer as minhas organizações. Se eu penso em educação como um ato único, isso não acontece, é processo que vincula todos, em todos os momentos. Acho que estava em algum outro slide. Como é da Constituição? É dever da família, do Estado e da sociedade, a todo momento. É a todo momento e em toda situação. É na conversa com o taxista que te conta do conflito, dos conflitos específicos da cidade de Lisboa, até no momento em que você vai dar aula, vai conversar na educação que você tem em casa. Ou você assume isso ou não se assume. Não tem meio termo nessa conversa. Você não pode... É quase um juízo aristotélico. Ninguém é ético um dia. Você não pode ser honesto um dia. Hoje eu devolvi o troco. Você é a todo momento. Então a política, e pensar em política direitos humanos e pensar em educação e direitos humanos é pensar, né, nessa dimensão. Processo, isso é a ideia de processo. Entender a história, a gente tem que estudar a história. Nós não saímos do nada. Auschwitz está logo ali e foi feito por gente como a gente. Praticamente da mesma cor que a gente, com os mesmos olhinhos, com os mesmos valores, né? Muitos deles chamando de Deus o mesmo Deus que muitos de nós chamamos aqui. E foi ali. Não tinha televisão, não tinha internet, porque talvez se tivesse a gente teria conseguido com um pouco mais de agilidade encontrar alguns lugares, mas foi ali, né? E o que efetivamente a gente tem que nos impeça? Só lei? Lei a gente sabe que lei tem uma... A gente está aqui numa escola para aprender a lei, mas existe uma escola da vida que é para aprender como não cumprir a lei, que é o nosso choque. Então não é uma questão de mudança cultural. E aí... uma constituição, afirmação de valores, atitudes e práticas sociais. E só para fechar e deixar para vocês, o Brasil está muito avançado nisso, pelo menos no que diz respeito ao elemento da organização jurídica. Nós temos hoje um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos dos mais avançados. Por conta disso, ele prevê toda a educação formal e prevê educação não formal. O que a gente chama de educação não formal? Principalmente os processos educativos que acontecem por manifestação imediata da sociedade civil, sociedade civil como um todo, a sociedade civil não organizada, as ONGs, as manifestações culturais, então a gente já está bem adiantado nisso.
E a gente tem alguns parâmetros que você pode seguir aí como alguém que está vinculado a essa política de educação e direitos humanos. Formação de consciência cidadã, né? Cognitivo, social, ético e político. Eu sempre falo assim, não dá para ir votar só, ou não achar que a eleição é só um dia para ir para a praia. Se é o voto obrigatório, tem que valer, né? Eu estava no táxi aqui agora, virou um taxista para mim e falou assim, não, eu vou votar. Eu voto sempre no partido que nunca ganha, mas eu prefiro votar no partido que nunca ganha do que deixar de votar. Eu falei, mas o voto é obrigatório? Não, mas eu vou votar, porque ninguém vai fazer com aquele meu direito assim, taxista, jovem, que está trazendo aqui hoje. Esse é um elemento, esse é pertencimento à sociedade. Então a gente trabalha com isso. A gente tem que saber o que a gente pensa a favor ou contra da maioridade penal no Brasil. Não dá. Porque saber o que você pensa sobre essa discussão de maioridade penal significa saber se você acredita nos critérios biológicos, neurológicos, de que a partir de uma determinada idade a pessoa é dona de si, é dona de todas as suas ações. É saber se você entende a história do Brasil, que é uma história de exclusão. É saber se você entende a urbanização brasileira como uma urbanização de marginalização. Como é que você coloca tudo isso na mesma equação? Aí você fala com tranquilidade, sou a favor ou sou contra. Mas tem que fazer. Então esse é um processo que a gente assume. Processos metodológicos participativos da construção, vocês vão ver, né, os professores e tudo mais, quantidade de material que tem sido produzido, assim, a gente está numa efervescência, tem muita coisa sendo desenvolvida, tem jogos de cidadania para as crianças, tem abertura dos arquivos públicos que nos permite conhecer a nossa história. A gente está cada vez mais em salva a internet, porque está potencializando. Ontem alguém comentou, acho que foi a professora Alice, falou que não, o Álvaro falou que não conseguiu achar lá na RT o arquivo do ato institucional número 5, mas assim, a gente já consegue achar muita coisa, né? Estava conversando, lembro do ministro, a ministra Elizabeth, que era ex-presidente, ela esteve no Mackenzie há 2 meses atrás, nos falando que o STM está abrindo para consulta pública, abriu para consulta pública boa parte dos documentos. Então, assim, isso vai nos fazer nos sentir donos da nossa história. E aí a gente consegue ensinar com mais para ensinar e se colocar nesse elemento. Então, isso é muito forte. Fortalecimento de práticas individuais e sociais. Né? Isso é sempre importante. Então, não dá para coibir manifestação, não tem que ter polícia para coibir, polícia acompanha, polícia permite manifestação, ou então eu tiro, não quero mais ser Estado democrático de direito. Estou querendo que a polícia saia, mas não é violência, que não é um ringue. Ou é uma sociedade que tem que ter esses espaços todos, com todos os elementos. Formação de agentes públicos e sociais para atuar no campo formal e não formal, né? Educação, saúde, comunicação, informação, justiça, segurança, mídia. Semana passada eu estava fazendo eu prometo que eu encerro com esse exemplo, eu fiz uma palestra numa universidade em São Paulo que é reconhecida como não é nem universidade, é faculdade, formação de jornalistas e relações públicas. Eu falei, gente, uma das grandes questões para os direitos humanos é que eu preciso de relações públicas que esteja dentro de uma empresa e fale assim, você não vai se vincular a isso, você não vai se vincular ao trabalho escravo, se você não achar que o trabalho escravo já devia ter acabado no mundo, porque vai que você ainda acredita nisso. Eu sempre falo, porque isso é cultural. Lá em Minas, a minha família, eu tenho uma prima que me falou há tempo atrás que ela estava muito triste porque a partir de fazer uns 6 meses, a empregada dela resolveu que não trabalhava mais aos domingos. Eu falei, que bom, né? Porque faz só 120 anos que a escravidão foi abolida nesse país. É interessante que em algum momento a empregada decida não mais trabalhar no domingo, mas ela estava se sentindo assim, violentada. Porque é uma matriz cultural das mais difíceis da gente suplantar, que é essa ideia de ser servido. Esse mundo que a gente tem. Então, você não coloca, mas eu estava Então, se você ainda não acreditou no fim, ninguém te contou o que aconteceu, né? Porque vai que você não foi informado desse movimento. Eu preciso de relações públicas de empresa, que fale assim, essa empresa não vai se vincular a alguém que tem qualquer tipo de mancha que esteja sendo vinculada a qualquer informação que fale assim, aqui tem trabalho escravo. E é nosso isso. O Ministério do Trabalho brasileiro lança uma lista com as empresas e tal. Eu nunca mais me vinculei às que eu sei. As que eu não sei, pode ser, mas tem algumas lá que eu nunca mais, não posso nem na porta. E você tem como agir com alguns elementos, né? Eu acho que acabou, era só uma última.
Porque não é agora, o nosso projeto é para o futuro. Né? E aí, quando eu estava terminando, não veio mais o Benjamin, mas me veio o Milton Santos. E que, quando você estiver na dúvida se essa política tem implementação ou não, lembro sempre dessa frase do Milton Santos, é um dos últimos textos dele, um pouquinho antes dele morrer, que chama-se Por uma Outra Globalização, do pensamento único à consciência universal, em que ele fala assim: a gestação do novo na história dá-se frequentemente de modo que quase imperceptível para os contemporâneos, já que suas sementes começam a se impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante. É exatamente por isso que a qualidade do novo pode passar despercebida. Mas a história se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas. Essa é a ideia de movimento e mudança inerente à evolução da humanidade. É dessa forma que os períodos nascem, amadurecem e morrem. E eu espero que isso seja mais... Eu acabo adotando muito o Milton Santos não só como um diagnóstico, mas como uma profecia. Eu acho que o que a gente tem do final da Segunda Guerra Mundial é que a gente gostaria muito que não acontecesse a terceira. Mas não é só um sonho, isso é um projeto. Tem que ser um projeto de humanidade, de sociedade. E as políticas, educação e direitos humanos, em todas as áreas, ela nos coloca sempre vigilantes nesse processo. Essa é um pouco a ideia. Desculpem a correria, tem um monte de dados, eu prometo que no texto vai ter uma série de coisas, aqui era só mesmo para dar um norte. Desculpa, claro que eu perdi todo o tempo, você é muito bonzinho, André. Né? Então, Tucina, desculpa e muito obrigada. Tá?